Bom dia, pessoal! E aí, preparados para a aula de hoje? Nossa semaninha de Dia das Crianças está cheia de surpresa, tá? Hoje a Pro vai propor o desafio, a Pro quer saber quem é o Chef Kids aqui da turma. Será que a gente tem um Chef Kids que manda muito bem na cozinha? Então a gente vai descobrir hoje, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos usar o livro de ciências, ok? Então a Pro vai pedir para vocês pegarem o livro de ciências, tá? Pra gente estudar um pouquinho das páginas 98 até a página 101, tá? Peguem aí o livro que a Pro vai explicar as tarefas de hoje. Pessoal, hoje o nosso livro vai conversar um pouquinho sobre a formação do planeta Terra e dos continentes, tá? A gente estudou lá no início do ano em Ciências Humanas que o planeta Terra, ele tem partes com terra, né, com crosta terrestre, e partes que é coberto por água. As partes de terra nós chamamos de continente. As partes com água nós chamamos de oceano. Aqui, nessa foto, tem o nome dos oceanos, tá? Que existem hoje. Então, a gente tem os continentes. A gente tem os continentes americanos, que é a América do Sul, América Central, América do Norte, a África, a Europa, a Ásia, a Austrália, e aí tem a parte de gelo que fica na parte que seria os polos, as extremidades, né, da Terra, tá? Que tem a Antártica, que é o Polo Sul, e o Polo Norte, que é o Ártico, tá? Nem sempre os continentes foram divididos. Houve um tempo que todos eles formavam um bloco só de terra, um bloco só de crosta terrestre. Nesse período, há mais ou menos 400 milhões de anos, esse continente único era chamado Pangeia, tá? Aos pouquinhos, com o passar do tempo, com os movimentos internos da crosta terrestre, por causa das questões climáticas também, a Pangeia foi se separando, né? Foi se afastando cada vez mais uma partezinha da outra. Formou as 5 grandes partes e elas foram se afastando. E assim foi formando os continentes, tá? Esse processo de separação da Pangeia chamou deriva continental. Foi nesse período antes da deriva continental, quando nós tínhamos a Pangeia, que houve a existência dos dinossauros. Eu sei que muita gente gosta aí de brincar, de conhecer, de pesquisar. Foi nesse período, há mais ou menos 400 milhões de anos, que existiu esses animais, tá? Os dinossauros. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre Pangeia, né? Sobre a formação dos continentes, a gente vai ter que responder as perguntas da página 100, tá bom? Então, a Pro vai dar uma explicadinha rapidinho em cada um deles. Então, a gente tem que definir o que é a crosta terrestre, que é a superfície da Terra, o que são continentes, as partes com terra, com crosta terrestre do mundo, do planeta Terra, o que são oceanos, são as partes cobertas por água, né, no continente, no planeta Terra. Pangeia, né, é a terra única que tinha na Terra, que era formada por que formava todos os continentes. A teoria da deriva continental, que é a teoria da separação da Pangeia e formação dos 5 continentes. E o que são placas tectônicas. Aí eu tenho que voltar lá na página e identificar onde é que está placas tectônicas, que são pedaços que formam a crosta terrestre, certo? B. Aí a gente vai para B. Entendendo o texto. O que é um mapa mundi? Que informações você obtém de um mapa mundi? O mapa mundi é o desenho cartográfico, né? O desenho é o mapa do mundo, né? Que informações a gente tem? A gente tem as informações onde estão os continentes, né? Onde estão os países, a gente tem a localização das partes do mundo, tanto as partes de terra quanto os oceanos. Identifique os continentes e os oceanos no mapa mundi. Eu tenho que olhar lá no mapa mundi e ver
os nomes dos oceanos e os nomes dos continentes, né? Os continentes são 5 Américas, que aí pega as 3 Américas, Europa, África, Oceania e Ásia, tá? Se eu quiser escrever América do Norte, América do Sul e América Central, posso. E aí eu tenho que olhar os oceanos, né? Tem o Pacífico, tem o Atlântico, tem o Índico, tem o Ártico. São esses. E tem o Glacial Antártico, tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oceanos também. 3. Identifique o nome do continente onde fica o Brasil. Fácil, molezinha, né? América do Sul. 4. Como cientistas explicam que a Terra era só um continente que se dividiu em vários? Como eles explicam? O que aconteceu para que para que a Pangeia se separasse, né? O que aconteceu? As porções de terra foram se desprendendo, né? Elas foram, a crosta terrestre, ela foi se separando com o passar do tempo, por causa do movimento das placas tectônicas. Então, ele acabou navegando, né? Ficou solto, ficou à deriva nos oceanos e foi se afastando cada vez mais. 5. O que significa a palavra Pangeia? Porque ela foi usada para explicar como era a Terra no início da formação da sua crosta terrestre. Então, Pangeia significa toda a Terra, tá? E ela foi usada porque a teoria de que a Terra era a parte de terra, a crosta terrestre, era um bloco único de terra, né? A parte sólida era uma parte única. 6. Que provas ou pistas os cientistas apresentam para defender a teoria da deriva continental? Então, uma pista é a forma dos continentes. Se a gente fosse montar os continentes como um quebra-cabeça, as partes se encaixariam. Por exemplo, se a gente pegar o desenho da América do Sul e o desenho da África e aproximar, elas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Então, pelo formato dos continentes. Outra pista são os animais, os restos de animais pré-históricos, né? Lá do tempo dos dinossauros, a gente encontra restos de animais iguais em continentes separados pelos oceanos. Então, não teria como esses animais que eram terrestres ter atravessado pelo mar. Então, provavelmente, era uma camada só de terra. 7. Por que a teoria da deriva tem esse nome? Porque ela sugere que as partes da Pangeia ficaram à deriva no mar, ficaram viajando sem rumo pelos oceanos. 8. Qual é a diferença entre crosta terrestre e placa tectônica? A crosta terrestre é um conjunto de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas são as porções de terras que formam a crosta terrestre. Na C, juntando as ideias, tá? Então, compare a figura 23.3 com a figura 23.1. Qual continente e qual oceano estão na placa tectônica sul-americana? O continente é a América, né? E o oceano que está próxima daquelas figuras é o Oceano Atlântico, tá? 2. Podemos dizer que o planeta Terra é um grande quebra-cabeça? Por quê? Quais são as peças desse quebra-cabeça? Sim, podemos, porque as peças do quebra-cabeça seriam os continentes. E se nós juntarmos eles vão formar uma figura única. Eles se encaixam, né? Os continentes se encaixam. A forma deles. Qual é a relação entre o movimento do magma e o movimento das placas tectônicas? Bom, o magma é líquido. Ele se movimenta. Então, esse movimento do magma faz com que as placas tectônicas que estão acima do magma também se movimentem. 4. O que é mais antigo, o início da Terra ou a formação da crosta terrestre? Bom, a crosta terrestre faz parte da Terra. Então, para ela existir, eu tenho que ter primeiro a formação do planeta Terra. Quando eu falo Terra, é planeta Terra, tá? Então, a crosta terrestre ela só começou a se formar depois, quando a gente viu lá na formação do planeta, depois que o planeta começou a se resfriar, certo? Pessoal, dúvidas? A Pro está à disposição, tá?
E eu tô esperando vocês me mandarem as receitinhas de vocês pra ver quem é o Masterchef da turminha, hein? Quem é o Chef Kids da turminha, quero ver. Beijo!